Oi, esses olhos estão tão mamadinhos do meu coração. Cheguei. Eu achei que eu ia ficar mais tempo fora, mas estava ficando quente demais. Gente, meu ventilador tá ligado e eu estou com o meu leque japonês estrambelhado que eu tenho que colar. Eu nunca lembro de colar, só quando eu vou usar ele. Tá dando, o ventilador não tá dando conta do calor que eu sinto. Hoje eu tô calorenta. Será que esse barulho do vento vai sair no microfone? Ai, esse ventinho tá tão gostoso. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Muita coisa para falar. Mas antes deixa eu falar algo aqui que é muito especial que eu vou trazer para vocês. Como vocês estão? Como foi o dia de vocês? O meu foi entre divertido, encantador, interessante. Ai. Tem um moço no curso. Ele parece clone do Keanu Reeves, sem os olhinhos puxados. Ele tava um tempão me olhando, sabe? De repente ele arrumou um jeitinho de chegar perto e puxar assunto. Tudo que ele perguntava, eu... sim, ali, no curso tal. Monossilábica, nervoso, ansiedade, não. Não estava dando corda. Até que chegou aquele momento em que ele me convidou para ir ao cinema ver o filme. Pensei tanta coisa, sabia, nesse momento. Tanta coisa. Mas, como a prioridade atualmente sou eu, perguntei para ele se ele tinha um pedaço de papel e caneta. Ele saiu correndo para a administração para pegar um pedaço de papel e caneta. E eu escrevi: Estimado Coelho, o menino é a gamela. Entreguei para ele e disse: eu acho que você precisa ver este vídeo. Não fui no cinema com um rapaz lindo. Ai, que rapaz lindo, gente. Que voz. A diferença entre homens e mulheres, né? Os homens, eles não conseguem ter domínio na própria torneirinha. A torneirinha tem vida própria e quem dita as regras é ela. Inclusive, é ela que sempre coloca o homem em situações assim que ele está pedindo mesmo para se estrepar. Né? A mulher não. A mulher ela tem um domínio sobre isso.
Ela dá um pouquinho de corda, alimenta um pouquinho o ego, né? Depois ela pensa, ela consegue perceber a emoção e a razão. E aí quem toma a decisão é a razão. E a razão costuma dizer: a prioridade é você. Você está indo muito bem até agora do jeito que está. Continua assim. Não inventa para sua cabeça. Se fosse a emoção, né? Já ia se derramar nos braços do rapaz. Ô, rapaz lindo, absurdo. Eu não sei para que uma pessoa só precisa ser tão. Quando eu falo que uma pessoa é linda, externamente, eu já observei todos os pontos interessantes dela dentro. Educado, elegante, sim. Inclusive no modo de se aproximar, de puxar conversa. Nem tão rebuscado, nem tão formal, e não nem tão malandrão. Aliás, nada malandrão. Classudo mesmo, assim, mas alguém que consegue se adaptar a qualquer lugar. E uma voz zen, zen, equilibradíssima, inteligentíssima. Aí depois de ver todos os pontos interessantes, eu percebi lá de fora. Quando ele fez assim com a cabeça, aqueles cabelos de John Wick, dava um calor danado. Acho lindo um de cabelo comprido, todo, sabe, despojado, aquele cabelo rebelde que o cara é elegante, mesmo descolado, com aquele cabelo livre, leve, solto. Ah, podia ter ido no cinema. Podia, podia. Mas não foi. Não fui e não vou. Porque depois de terminar esse curso, aliás, eu tenho, sem ser esse de manicure e pedicure, eu tenho mais 2 cursos que eu estou fazendo, nada a ver com manicure e pedicure. Mas eu pretendo fazer mais cursos relacionados à estética, né? Mas não nada assim que passe dos limites, assim. Esses trabalhos de salão de beleza eu acho maravilhoso. A mulher que se dá valor, que se admira, que se cuida. Ela vai no salão de beleza para ficar mais bonita, primeiramente para ela, se cuidar, né? Também é uma questão de higiene, não só de cuidado, não só de vaidade. E
acrescenta muito. É algo que eu quero experimentar, é um tipo de trabalho que eu quero experimentar. Hoje, pela primeira vez, eu fiz um pezinho muito lindo, lindo pezinho, com medo de tirar um bife, mas ela elogiou tanto, ela gostou. E, sinceramente, o pezinho dela já é bonito, com um trapo e um esmalte vermelho. Diz ela que hoje ela ia ser pedida em casamento. Achei o máximo ela. Aliás, ela quer fazer terapia comigo. Depois do curso, já tenho uma paciente presencial. Sim, e vou fazer unha também lá. Tem meio de trabalho não, tá? É por isso que eu não aceitei o convite para ir no cinema. Eu sou muito responsável com o meu trabalho, com o meu estudo. Acho que no fundo eu deixei mais as redes sociais porque também eu percebi que eu já não estava conseguindo encaixar na minha rotina as redes sociais. Uma coisa é quando eu estou de repouso, outra coisa é quando eu me dou folga, né? Quando eu me mudei, eu estava me adaptando a voltar para cá. É diferente. Você não está a fim de fazer nada, aí você pode ficar pendurado na internet o tempo todo, falando tudo que é bobagem, fingindo que você está fazendo alguma coisa importante. Mas aí, conforme eu fui estudando, depois que eu arrumei a minha sala, até que enfim, no consultório, né? Decorei, não decorei tudo ainda, aos poucos, porque eu tive que parar a decoração do consultório para fazer o curso. É, ficar na loja, ficar no consultório, não tinha como. Eu estou de manhã, de tarde, né? E à noite eu tenho que estudar mais, porque este curso que eu estou fazendo, eu faço presencial e virtual também. Então, à noite, eu venho aqui fazer os vídeos e ainda tenho que estudar mais. E eu tô reclamando, não. Tô amando. Eu gosto de experimentar as coisas, sou adepta da experimentação. E se é um trabalho, melhor ainda, né? Você experimenta algo e ganha com isso. E vamos ver o que dá. Eu vou ter um espaço bastante interessante com tudo isso que eu ofereço lá. As meninas amaram. Aliás, amanhã eu tenho que levar os cartõezinhos de visita para elas. Elas estão interessadas em fazer terapia. Acho que é porque elas me conheceram ali nas aulas, souberam um pouquinho mais de mim, né? Agora já sabem como eu sou, quem eu sou, assim como pessoa, né? E aí eu expliquei a diferença de psicólogo e psicanalista, porque lá também, quando eu estava comentando com uma colega, aqui eu estava fazendo o pé. Ela perguntou com o que eu trabalhava, se eu já trabalhava com unha, porque ela estava gostando muito do resultado. Eu falei, não, eu sou psicanalista.
me olhou assim, né? E o que você tá fazendo aqui? Eu quero aprender a fazer unha. Eu não acho que eu faço as minhas tão bem. Eu quero saber os macetes. Eu quero aprender a fazer tudo. Ainda mais porque eu faço a da Mama. Eu quero fazer a nível profissional. Se eu puder ganhar dinheiro com isso também, eu irei ganhar. E incrível, incrível, que ninguém, todo mundo associou a psicanálise com a psicologia achando que é um método de terapia da psicologia e eu tive que explicar. E aí eu aproveitei para perguntar qual é o problema que elas têm com a psicóloga. Boa parte delas usa psicólogo do SUS, né? É a primeira vez agora, ano passado, foi a primeira vez que eu comecei a passar com psicólogo. Eu nunca tinha passado com psicólogo na vida. Só com psiquiatra e neuro. Eles se complementam, sabe? E eu não posso dizer assim como que um psicólogo trabalha, porque eu praticamente fazia autoanálise e levava tudo mastigado para ela. Ela fazia as perguntas dela para confirmar se era aquilo ou não. Era, né? E ela anotava tudo lá. Psicólogos anotam muito, psicanalistas não. Psicanalistas estão o tempo todo prestando atenção no que o paciente está falando. Esta é uma das coisas que elas se sentem incomodadas quando tem que passar por psicólogo. Elas não se sentem ouvidas por causa dessa coisa de ficar anotando e de ficar repetindo o que elas acabaram de falar. Não sei se em todo lugar é assim. Não sei. Há tipos e tipos de psicólogos, né? Cada um tem os seus métodos. Cada um segue uma vertente. Eu ainda estou numa escola lacaniana, mas eu sou freudiana. Meu primeiro diploma é como freudiana. Me sinto freudiana porque é tudo que eu consulto é dentro de Freud. Embora eu pesquise muito trabalhos de Jung e Skinner. Por quê? Porque eu considero necessário na psicanálise. Então eu expliquei para elas mais ou menos como é que eu trabalho, né? Eu tenho o meu método. E outra coisa que me perguntaram, eu iria fazer alguma pergunta que insinuasse ou desse a impressão de que o que elas estão contando é certo ou errado? Eu perguntei por quê, né? Aí a outra contou uma experiência que, a psicóloga palpitou sobre aquilo que ela estava compartilhando ali. Não é legal fazer isso, né? Então eu expliquei que não, o psicanalista ele não julga. Não julga. Cada caso é um caso. Não existe, caiu meu brinco. Não existe um padrão para. A pessoa não tem quase orelha, gente.
Não existe um padrão para se aplicar a todos os casos. Tipo, peraí, deixa eu pôr meu grito, né? Porque eu não fui ainda tomar meu banho para pôr meu pijaminha. Cada psicanalista é livre para desenvolver o seu método, né? É isso que eu estava falando, né? E ele não julga, porque cada caso é um caso. Nós temos a base da psicanálise, segundo Freud, segundo Lacan, entre outros. Mas é a base. Nós temos que pegar a base, o fundamento, conhecimento ali comprovado, né, através de terapias, e adaptar aquele paciente se nós entendermos que aquele dilema que a pessoa está trazendo cabe naquele contexto. Não existe, assim, sabe, uma terapia padrão que se aplica em todos os pacientes. Não. E era sobre isso que elas estavam me falando. Porque uma dizia, ela ficou perguntando assim, fica aquela perguntação, aí quando eu falo, ela pega e ela repete o que eu acabei de falar, e a outra dizia, é comigo também é assim, a outra disse, é desse jeito que elas falam. Aí eu expliquei, para vocês que estão ali, não faz sentido, mas para o psicólogo está fazendo. E aí elas ficaram meio irritadas falando que para elas precisarem de terapia, estarem no ponto que elas estão, isso não é legal para elas. Elas desistem, todas abandonaram a terapia, né? Então, essa fofa que eu fiz o pezinho dela hoje, ela vai ter a primeira sessão dela e ela vai, depois as meninas pediram para ela contar depois como é que ela vai se sentir. Espero que dê bom, né? E é isso, meu dia, né? Eu não vim falar no meu dia, mas eu acabei falando, porque afinal de contas, gente, independente de qualquer coisa, tá? Independente. Se tem um probleminha, se tem um percalço, independente das coisas terrenas, a vida, esse milagre constante, ela não é feita de coisas físicas materiais, sabe? O sentir que a gente sente dá sentido à vida. Então, viver é uma sucessão de sentires, sensações, emoções, sentimentos. E apesar dos pesares e apesar de tudo, sempre vai valer a pena, mais a pena do que qualquer obstáculo, problema que possa aparecer.
você se torna mais capaz, mais apto de ultrapassar os obstáculos, de se superar. Se você mudar o modo que você olha para a vida, se você perceber que a vida é feita de sentir, de contemplar, assim, tem tanta coisa boa na vida, gente. O seu problema, o seu dilema, ele não é maior que você, nem que a vida no todo. A quantidade de coisas boas que dá para usufruir da vida, e leve engano se você achar que depende de dinheiro, tá? Não depende, não depende. Fica aí a reflexão, né? Antes de eu compartilhar aqui é um conto. Acho que é um conto. Também, assim como o Menino e a Gamela, também muito marcante na minha vida, que eu li na infância e levei comigo para a vida. Quero responder na verdade, são 2 e-mails. Um é uma pergunta e o outro está pedindo aconselhamento. Quem sou eu para dar aconselhamento, né? Mas estou aqui à sua disposição. Como a pessoa que pede aconselhamento, ela pede para não citar o nome dela, compreensível ao máximo, também não vou ler a mensagem que ela me mandou. Ela tem os motivos dela para não querer que o nome seja citado, então eu entendo que ela possa ficar desconfortável depois se a mensagem dela for lida com detalhes que ela está compartilhando e depois pode dar ruim, sabe? Pelo mesmo motivo que ela não quer que o nome dela seja dito. Vamos para a pergunta que é menos complexa, né? Eu não vou falar o nome também, tá? Acho melhor eu não falar o nome de quem manda a pergunta e não ler o e-mail em si. Então, eu faço um resuminho, tipo, a Preciosa, ela tem 18 anos e ela está namorando há 6. Ela está namorando há 6 anos, 6 meses com um cara que ele é comprometido. Ele já tem outra pessoa. Ela conheceu, quando ela conheceu ele já tinha alguém. E deixaram rolar. Mas aconteceu uma situação bem assim, isso que eu chamo de destino, hein, querida? Foi tipo assim, vamos em tal lugar? Ah, hoje eu não estou afim, eu tenho que estudar, vai ter prova na faculdade. Aí ela resolveu sair, chamou as amigas, mas ela não foi para aquele lugar que ela tinha convidado o cara. Ela foi para outro. E no outro,
ela viu o cara com uma outra que não era nem a oficial, nem ela. E ela está perguntando o que ela deve fazer. Desculpe eu rir, tá? Que é uma situação. Quem nunca? O que você deve fazer? O que você tem vontade de fazer? Assim, nada de barraco, nada de quebrar a cara de ninguém, nada de deixar a impulsividade dominar. Experiência própria. Não é legal. É feio. É desnecessário. Ainda mais porque eu não sei por que mulheres que se sentem traídas, elas vão para cima da outra e não do homem, sendo que elas se relacionam com o homem, não com a outra, né? Que culpa tem a outra? Quem tinha que apanhar era o marido, né? Não a outra. Pior que é nesses casos que ainda perdeu o cara. Meu filho mais novo, apesar de ser muito jovem, certo dia ele me disse uma coisa que eu fiquei pensando por várias semanas. Ele disse para mim que um homem que tem a sua esposa e se envolve com outra, ele deixando a esposa não para assumir aquela relação, um dia ele vai fazer a mesma coisa com a amante. E assim sempre será. Até o dia que, enfim, se acontecer um amadurecimento, chegar e ele resolveu se cegar. Ele estava falando isso em relação ao próprio casamento dele, porque no caso dele o casamento era diferente, né? Ele era fiel, mas ele desconfiava da esposa. Tipo isso. Tudo, tudo sempre vai depender, em qualquer tipo de relacionamento, do pacto que você fez com a pessoa quando começou esse relacionamento. É melhor consultar isso, puxar na memória, porque você sabia que ele já tinha uma pessoa, você correu risco. O fato de você encontrar ele com uma terceira pessoa talvez não tenha nada a ver com a, a oficial ou você, sabe? Não é questão de ter algo errado com vocês, tem algo errado com ele. A partir do momento que a oficial não estava satisfazendo. Aí conheceu você, você também não estava satisfazendo. Aí ele estava conhecendo outra. Então o problema está no cara, não está na. E aí é uma questão de você parar para refletir o que você quer. Porque a probabilidade de se repetir é fato. Dificilmente uma pessoa que tem esse hábito, às vezes é hábito, às vezes é vício,
Quando é vício, ele é mais, né? Ele extrapola. Quando é hábito, há um lugar, ou um recurso já que sempre funciona, que ele usa. Tipo, sábado à noite, vou jogar futebol com os amigos, sabe assim? E quando é hábito, não é nem questão que uma ou outra não satisfaça ele. Ele sempre será um eterno insatisfeito, porque ele tem sérios problemas, ele é inseguro, ele tem baixa estima, ele precisa de cada vez mais mulheres para alimentar o ego dele, para fazer ele se sentir desejado, querido, essas coisas, sabe? Então, eu não tenho como te responder o que você faz, porque é a sua vida, é o seu coração, é os seus sentimentos. Você precisa decidir o que você merece, o que você quer para você. E se você decidir seguir, senta para conversar e colocar os pingos nos is e entrar num acordo aí, né? De afinal de contas, como é que vai ser? Eu já sou amante e não tá bom? E aí ele vai arrumar uma amante com você? É assim, desculpa falar, é assim. É algo que só muda com a maturidade. E homens com esse tipo de comportamento têm uma dificuldade enorme de amadurecer, porque possuem traumas, possuem dores, possuem uma série de problemas que precisam ser tratados, e não é que eles são, assim, os monstros, sabe? Não adianta nem ir para cima da menina e também nem do cara, porque todo vício, né, segundo Freud, todo vício esconde um trauma. Toda repetição, portanto, um hábito, esconde um sofrimento, um trauma, uma insegurança, diversas coisas. É um universo comprimido numa caixinha, tipo a caixinha de Pandora, que é oculto. A pessoa esconde isso para conseguir o que ela quer, porque, embora todas essas emoções que sinta, com elogios, com cantadas correspondidas, com amantes, etc. e tal, são prazeres temporários que não vão nem preencher o vazio existencial e nem vai resolver o dilema que está lá dentro. Esse é o condutor que transforma esse hábito num vício e que deixa impossível que a pessoa mude. Não sei que ela amadureça antes, né? Então, assim, eu sou muito prática. Termina,
e vira a catraca, segue a vida. Não é a única pessoa que tem. 6 meses não é o bastante para conviver o suficiente, desenvolver amor a ponto de doer tanto, assim como você acha que está doendo. O que dói não é ser traído, o que dói é a mentira, o que dói é comprovar a mentira, e o que dói é a pessoa ainda negar aquilo que está lá diante dos teus olhos. Então, reflita sobre tudo isso que eu falei, de acordo com a sua percepção de tudo, tá? E pensa em como você deve solucionar isso. Porque tudo que eu sei desse rapaz é esta história, esta situação que você me conta. Eu não sei quem ele é, como ele é com a família, como foi a vida dele. Então eu não posso dizer nada. Você também não me deu assim muitos detalhes sobre você, sobre o porquê ele tendo alguém, ele resolveu se relacionar com você, sabe? São muitos fatores assim que precisam ser pensados. Mas é muito fácil a gente pegar, descer das tamancas e xingar o cara, xingar a outra moça, e, enfim. Eu sou do tipo que ainda acredita que uma boa conversa resolve tudo. Não quer dizer que as duas pessoas tenham que continuar juntas, mas dá um desfecho numa situação que permite que cada um siga o seu caminho sem nada inacabado, sabe? Pense sobre isso, qualquer coisa você me manda outro e-mail, ir contando o que passou pela sua cabecinha, tá bom? A outra, a situação é de uma mulher casada. Ela desconfia, por muitas vezes ela desconfia que o marido não é fiel a ela. Ela tem 2 filhos com esse casamento, são ainda crianças. Às vezes ele ainda sai com amigos, deixa ela sozinha com as crianças. Inclusive no sábado, em vez de pegar a família e levar para passear, não, vai sair com os amigos. Sair com os amigos nunca foi problema. Assim como as mulheres saírem com as amigas, também não. Mas uma mulher, ela não tem filho sozinha, né? E eu penso que os direitos devem ser iguais. Se o homem tem o direito de sair com os amigos, a mulher tem o direito de deixar os filhos com o marido e sair com as amigas. Mas como no caso ela é dependente financeira dele, e esse é um problema sério, né? Porque muitas vezes a mulher já chegou à conclusão que está na hora de finalizar com aquele relacionamento e seguir.
Mas a dependência financeira e os filhos impedem ela de tomar essa atitude. Não quer dizer que os filhos sejam um problema. Eu estou dizendo que a partir do momento que durante o casamento os filhos sempre ficam com a mulher para o homem viver a vida dele como ele quiser, e ele se sente no direito disso só porque ele sustenta a mulher e os filhos, como se ela não tivesse direito, como se ela não fizesse nada da vida, né? Porque ser do lar e mãe, eu vou te falar, é mais punk que trabalhar fora, tá, gente? Porque mãe não tem férias, não tem remuneração, não tem folga, é todo dia. Se um dos filhos ficar doente de noite, tudo é a mãe. Então, querida, primeiro, quanto à sua desconfiança, normalmente quando a mulher desconfia, isso eu tô falando dentro de casamento, tá, gente? Existem sinais específicos dentro do casamento em que as mulheres sabem, elas sabem a ponto de ter certeza que elas estão sendo traídas. E aí, quando a mulher chega no ponto de é aquilo e vai tirar satisfação com o marido, começa as discussões, começa as brigas, aquele mal-estar todo. Ai, se poupa desse desgaste. Ah, mas eu sou dependente financeira. Tá bom. Hoje em dia as coisas mudaram. Procure um curso para você. Tipo, a prefeitura, por exemplo, ela, aqui de São Paulo, ela oferece cursos gratuitos para mulheres e ainda dão incentivos para ela ter o próprio negócio. Existem ONGs que amparam mulheres numa situação assim. Dá trabalho ir atrás de tudo isso? É mais fácil dizer, meu tempo para isso já foi. E é melhor viver numa situação dessa, assim, tão desgastante, do que simplesmente procurar meios de alcançar a independência financeira e simplesmente dar o pé na bunda do sujeito e seguir sua vida. Ter 2 filhos para criar não é desculpa. Eu conheço mulheres que com 3, com 4 filhos, elas não deixaram o cara abandonou elas com os filhos, sem nenhuma assistência, nem para ela, nem para as crianças. E ela teve que se virar, contar com a ajuda de amigos, de família, mas ela venceu. Venceu. Tem muitas histórias assim. Mulher, quando quer, ela consegue. Mulher é um bicho assim que eu vou te falar. Mulher guerreira. Sabe? Primeiro,
desencana, para de pensar nessa questão dele te atrair ou não, porque a partir do momento que você chegou no ponto de ter certeza, você não precisa pensar mais nada a respeito disso, a não ser que acabou. Porque um homem que se comporta dessa forma assim que você está me contando, ele não vai mudar. Ele não serve para você. E, aliás, ele não serve para mulher nenhuma. Porque o tratamento que você e seus filhos recebem já estão dizendo isso. Então, para de gastar neurônios, sua energia, sua força nessa questão de com quem ele está, se não está, ele não vai mudar. Não vai mudar. Cada um nasce para ser o que é. Usa todo esse potencial para procurar um meio de alcançar a sua independência financeira e se liberta. Você um dia vai concluir que ter 2 filhos nunca foi empecilho para você para fazer absolutamente nada nessa vida. 2, 3, 4 filhos nunca foi impedimento para você se superar. Se você tiver alguma dúvida, mande e-mail. Só que aí eu não vou responder mais online, tá bom? Vai ser um prazer desenvolver essa conversa e essas reflexões com você via e-mail, ok? O sentido de dar essas respostas aqui é porque há mulheres que, por incrível que pareça, vivem uma situação igual a você. Não é só você. E aí, de repente, expor o seu caso assim, dá uma luz para elas. Eu não vou dizer nem tudo está perdido, nada está perdido. Quando você está viva, você pode tudo, querida. Tá? Então, essa primeira resposta foi aqui em vídeo, gente, porque existem, sim, com certeza absoluta, outras mulheres nessa mesma situação assim que vocês, com homens diferentes, em lugares diferentes, com mais ou menos agressividade ou frequência, mas a mesma situação. Isso é uma coisa que não parece que não muda. Entra século, sai século, muda a sociedade, muda o comportamento, não muda. A mulher, ela evolui, ela muda. Então, vamos continuar essa conversa via e-mail, tá bom? E o que eu quero trazer para vocês, eu ia mostrar um livro, mas ele está dentro de alguma caixa lá onde eu vou fazer meu quarto. Quer dizer, eu não tenho a mínima ideia em qual caixa está. Mas eu publiquei este conto no blog. E o mais legal foi aparecer comentários de pessoas que lembram deste conto
que está no mesmo livro que eu tenho. E até pediram uma foto da imagem, porque teve uma moça que falou que a imagem desse conto foi inesquecível para ela. É muito legal você ter uma lembrança boa de infância, compartilhar com as pessoas e aparecer pessoas que também têm a mesma lembrança boa. Porque esse conto, ele tem uma moral, ele tem uma lição muito fofinha. E, aliás, é um conto, assim, contado de uma maneira muito meiga, apesar do autor ser homem. Mas é de uma sensibilidade, assim, deliciosa. E há uma lição muito importante que quem já aprendeu na vida essa lição, proteja a todo custo. Quem puder aprender essa lição, aprenda. O conto é de Gonçalves Ribeiro e o título é A Violeta que se tornou rainha. A Violeta que se tornou rainha, de Gonçalves Ribeiro. Como Priscila gostava de flores. Havia em sua casa um jardim muito bonito, e era nele que Priscila gostava de ficar. Passava ali o maior tempo que podia conversando com as flores. Essa parte é muito eu desde pequenininha. Até hoje eu sou assim. Acho que por isso a identificação, né? E não é que as flores conversavam com ela? A todas Priscila conhecia. As rosas amarelas, as rosas brancas, os cravos, as margaridas, uma infinidade de flores. Um dia, Priscila resolveu fazer um concurso para ver qual era a flor mais bonita. Entrou em casa e preparou a faixa, uma faixinha pequenininha, e escreveu nela o título Rainha da Beleza. Depois ficou preocupada. E as outras espécies de flores? As que perdessem? Não iriam ficar contentes, não é mesmo? O coraçãozinho de Priscila não resistiu e ela preparou uma porção de faixinhas com os títulos: Rainha da Graciosidade, Rainha do Perfume, uma porção de títulos. E para o cravo? Ah, eu já sabia. E preparou uma faixa Rei da Simpatia. Assim ninguém ia se aborrecer. Cada flor ia receber um título, a mais bonita de cada espécie, é claro. A pessoa fazer uma faixinha para cada florzinha. Mas e as outras flores que não eram as mais bonitas? Então, ela fez mais faixinhas. Rainha da Beleza 2, Rainha da Beleza 3, e não sei quantas para todos os títulos. Finalmente, Priscila realizou o concurso. Uma por uma, as flores foram sendo eleitas. Logo, todas estavam com uma faixinha.
Era sorriso por toda parte. Foi então que Priscila ouviu um suspiro e uma voz. Só de mim ela não lembra. Priscila procurou quem havia dito aquilo. Ué, será que eu esqueci alguma flor? Ouviu outro suspiro, procurou entre as folhas e encontrou uma violeta. Eu não sabia que você morava aqui, disse Priscila admirada. É porque sou muito humilde e ninguém lembra de mim. Nada disso. Aí é que está o seu valor. Priscila entrou correndo, fez uma peixinha muito pequenininha, voltou correndo e colocou na violeta. Você está eleita a rainha da simplicidade. Só que não deu tempo de escrever o título. Também não dava. A faixa é tão pequenininha. A palavra simplicidade é tão bonita. A Violeta ficou toda contente. Depois saiu de mansinho e sumiu entre as folhagens. Aí, depois do conto, eu conto. Depois do conto, eu conto a minha experiência, que foi quando a minha mãe, eu era ainda muito pequenininha, minha mãe comprou uma coleção de 3 livros. 3 livros não deveria se chamar coleção, né? Uma triagem. Era um livro, era uma coleção chamada Pesquisando e Aprendendo Primeiro Grau, né? Então, no livro de língua portuguesa, na última página se encontra ainda este conto. Eu vou deixar o link abaixo para vocês acessarem o blog e verem lá a imagem da Priscila entre as flores. Por que esse conto me marcou tanto? Há tanta gente não é bem disputa, mas é uma necessidade. Ai, uma necessidade de aparecer, né, de se destacar na multidão, mas como é que uma pessoa que está dentro daquele padrão de suposta beleza, suposta simpatia, suposto comportamento, ela pode se destacar se ela é só mais um igual, né? Mas mesmo assim, se usa todos os recursos possíveis para se destacar, nem que seja pisando na cabeça de outra pessoa. Infelizmente, sempre vimos isso, mesmo antes da internet, e sempre veremos. Aí tem as rosas, tem as margaridas, né? Tem as camélias, tem tudo que é tipo de flor por aí. Uma querendo aparecer mais que a outra, inclusive cravo. Nossa, cravo é o único cavaleiro entre as flores? Tá cheio de cravo por aí, né? Mas raramente a gente vê uma rainha da simplicidade, né? No violeta. Eu sou apaixonada por violeta, por pequeno detalhe. Apesar de ser aquele cachinho
tão delicadinho e lindo, com aquelas cores formidáveis. Para que ela alcance essa formosura, ela precisa estar escondida. É por isso que no fim do conto diz que a Violeta ficou toda contente, depois saiu de mansinho e sumiu entre as folhas. Ela não gosta de luz direta, ela não gosta de ficar em lugares onde há passagem constante de pessoas, por exemplo, corredores. Lugares barulhentos, porque acredite se quiser, quando Priscila se preocupou que as outras flores pudessem ficar tristes por não receber um título, uma faixinha, ela não estava errada. Eu já comprovei que as plantas reagem a estímulos positivos. E quis o destino que eu encontrasse a minha amiga querida Renata, que é uma doutora em agronomia, e ela já fez uma experiência que foi publicada numa revista científica, onde ela comprova que as plantinhas, quando elas são a gente estressa elas passam por uma situação de estresse, elas reagem. Então, a violeta, ela só floresce linda daquele jeito quando ela está num ambiente discreto, onde ela não é o centro das atenções. Nem precisa, né? Porque as cores dela, onde quer que ela esteja, dá para ver longe. Se você notar, essa era a visão que eu tinha quando eu era criança, quando eu li este trecho que fala que a Priscila, ela procurou entre as folhas. Muitas vezes eu encontrei mudas de violetas dessa forma. Elas estavam abaixo, por detrás de outros tipos de folhagens e flores. É um total desinteresse de aparecer e nenhuma pretensão de ofuscar a beleza de ninguém. Não é lindo? É preciso não eu não sei distinguir muito bem humildade de simplicidade. Acho que humildade é uma questão mais assim relacionada ao material, né? Ou não? Não. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o meu ex-marido, ele me levou a primeira vez para uma tia dele que morava, por incrível que pareça, no mesmo lugar, na mesma cidade onde a Rê mora hoje. E ele queria que eu fosse conhecer essa tia dele, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu. E a gente estava lá interagindo, pessoal muito legal, muito bacana, né? Diferente do resto da família.
E aí a prima do meu ex-marido, em algum momento, ela chegou para mim e falou assim: Nossa, você é tão humilde. Eu até hoje não entendo isso. Simplicidade é simples, é simples entender. É uma pessoa simples, sem muito mimimi, sem muito mimimi, sem muita frescura, assim como a Violeta. A beleza é a natureza dela. Ela não precisa se fazer dela, sabe? Não precisa de artifício. Vocês não entendem? As meninas estavam brincando comigo hoje no curso, né? Porque a japonesa tem. E elas estavam brincando assim, tipo, os meninos lá que trabalham do outro lado, eles ficam me olhando quando estou passando. E eu nunca reparei isso, nunca vi nada disso. Eu nunca vejo essas coisas. Quando eu vejo, eu tenho a impressão assim, que as pessoas me olham como se eu fosse um ET. Só, né? Aí uma falou uma coisa bem interessante. Tem mulher aí enchendo de silicone para arrasar, porque para ficar assim melhor que as outras. Você com a sua idade aí, ó, olha lá os homens como é que fica com você. Hum. É tipo, é uma metáfora fraquinha, mas é tipo isso, né? É fraquinha, mas ela é fato, né? É realidade. Aconteceu. Aconteceu esse tapa, né? Então, a mesma coisa, a Violeta. Ela é tão simples, ela é tão humilde, porque eu já fiz experiência com Violeta, inclusive cortando as folhas para criar mudas, né? Incrível, ela tem essa capacidade igual às suculentas. E eu tenho, foi com a Violeta que eu aprendi algo com as minhas outras plantas. Toda vez que eu limpava o jardim e eu queria dar uma repaginada no jardim, ou a outra casa onde eu morei, ou agora aqui, eu sempre observo por 3 dias o local onde a planta está. Em menos de 3 dias, às vezes, dependendo da planta, ela vai manifestar que ela não está gostando daquele lugar. Ou vai ter muita luz direta, ou não vai ter, ou bate muito vento, ou passa muitas pessoas, geralmente é um lugar de trajeto, né, que a gente passa. Elas reagem a tudo. E a Violeta, ela é super sensível, então o que ela faz? Ela gosta de ficar num lugar ali que ninguém nem tá vendo. Só nota mesmo quando aparecem as flores. E olha como é que as pessoas são, né? Minha mãe fazia isso. Assim que enche de flores, já arruma um lugar assim no centro da mesinha da sala, da mesa de jantar, né?
Já procura um lugar de destaque para pôr a pobre. E ela murcha rapidinho, porque ela não gosta disso. Ela não gosta dessa exposição. Desculpa, gente. Ai. A pior coisa que tem é você tá suando e tá com o ventilador ligado com esse, sei lá, fica um misto assim, pele quente que fica gelando. E eu sou velha, né? Então é isso. Vou deixar o link aqui para vocês lerem o conto que fala da relação da Priscila com as plantinhas e como eu me senti quando eu li esse conto a primeira vez. É fofinho. É fofinho. Lá também tem a imagem do livro. Vocês vão gostar. Mata saudade, né? Eu tenho que estudar mais um pouquinho. Nossa, uma hora que já é. Tem que tomar banho, tirar todos os apetrechos e estudar mais um pouquinho. Porque amanhã tem mais, né? Opa! Beijo na alma.